Olá! No dia 29 de março de 2017, vivemos um momento histórico na televisão brasileira. O sinal analógico de transmissão de televisão terrestre aberta foi desligado totalmente em toda a região da Grande São Paulo. A partir dessa data, a transmissão de televisão terrestre aberta nesta grande região de São Paulo é feita exclusivamente com sinal digital. Este é um marco muito significativo. É uma grande mudança tecnológica e uma grande mudança histórica que atingiu cerca de 20 milhões de habitantes. Para falar sobre esse marco histórico, estamos aqui hoje começando mais um programa SP Digital, ao vivo, em stream pelo IPTV USP. No programa de hoje, teremos a presença de dois engenheiros da Seja Digital, a entidade responsável por realizar o switch off ou desligamento do sinal analógico em todo o Brasil. São eles o senhor Gunnar Bediques e o senhor Fernando Gomes de Oliveira. Bom dia, Gunnar. Bom dia, homem. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Bom dia, Fernando. Bom dia, obrigado. É um prazer estar aqui. Seja bem-vindo. Gunnar Bediques é doutor em Engenharia Elétrica e MBA em Administração pela Universidade de São Paulo. Foi professor de graduação e pós-graduação e pesquisador-chefe do Laboratório de Pesquisas em TV Digital da Universidade de Mackenzie. Atua em TV digital, rádio digital e internet. Na última década, Gunnar visitou diversos países discutindo as tecnologias para a transmissão da TV analógica para a TV digital. Foi coordenador do Grupo de Transmissão e Modulação durante o desenvolvimento do Sistema Brasileiro de TV Digital e atualmente é diretor técnico da Seja Digital. Por sua atuação na implantação da TV digital no Brasil, o Gunnar recebeu, em 2013, a medalha da Ordem do Rio Branco. Fernando Gomes de Oliveira é engenheiro e trabalha no setor de telecomunicações e radiodifusão desde 1996. Sua especialidade é promover soluções técnicas e serviços de consultorias e suportes aos clientes das maiores companhias locais. Na Seja Digital, Fernando é responsável pela gestão e planejamento dos projetos de remanejamento de canais de TV, com o objetivo de limpar e liberar a faixa de 700 MHz, possibilitando a implantação de redes de telefonia 4G LTE. Passemos, então, às primeiras perguntas. Em primeiro lugar, Gunnar, o que é televisão digital para você? Como que a gente pode especificar tecnicamente o que é a televisão digital? Eu diria, Almir, que é uma forma de você receber em sua casa ou em dispositivos móveis e portáteis os conteúdos que nós estamos acostumados hoje a receber de forma analógica, de uma forma sem interferências, né, de uma forma com maior qualidade de som, com maior qualidade de imagem e também com alguns serviços adicionados a essa tecnologia. Fernando? É a maneira de se transmitir dados, ou seja, a grande diferença da TV analógica para a TV digital é que nós não estamos transmitindo apenas um sinal de áudio e vídeo. Nós estamos convertendo esses sinais de áudio e vídeo em dados e transmitindo esses dados na portadora, na radiofrequência. Para vocês, quais as vantagens da televisão digital, tecnicamente falando, em relação ao sinal analógico de televisão que a gente estava acostumado a receber? Bom, acho que o primeiro ponto, como o Gunnar já mencionou, é a alta qualidade de som e imagem. Esse é um dos pontos mais notáveis. O segundo ponto é a possibilidade de se transmitir outras informações que antes não estavam disponíveis na TV analógica. Além, claro, da possibilidade de se transmitir para dispositivos móveis. Certo. O Gunnar e você, Fernando, vocês trabalharam como pesquisadores na época da implantação do Sistema Brasileiro de TV Digital. O Gunnar participou com consórcios. Qual a vantagem que nós tivemos ao escolher o sistema que foi implantado no Brasil e o que isso impacta ou impactou de lá para cá dentro do sistema de televisão, Gunnar? Nós vínhamos de uma tecnologia analógica, que é o sistema brasileiro, que é o PAU-M, né? E quando chegamos lá em 1998, alguns países do mundo, né, incluindo,
por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos e Japão, começaram a discussão na questão da digitalização da TV. E aquele foi um momento importante que o Brasil, pela característica de tamanho de país e pela característica da penetração da TV, e principalmente da TV analógica e da TV aberta, né, ele se engajou nessa discussão para buscar entender quais dos padrões que estavam sendo desenvolvidos no mundo poderiam ser testados no Brasil, ou qual desses padrões seria o mais adequado para as condições brasileiras que nós tínhamos naquela época, né? Foi quando então iniciaram os primeiros estudos, na época teóricos, e depois passamos por uma fase de testes e comparações para a escolha de um sistema ou de uma recomendação de um sistema de TV digital. Eu tenho alguns gráficos aqui e eu gostaria de passar para vocês e gostaria de ver o comentário de cada um em relação, principalmente para a gente entender o que é um sistema de televisão digital, tecnicamente o que ele tem, e a gente ao mesmo tempo passar a informação para o nosso telespectador. Acho que um sistema ele é composto de partes, e chamamos aqui de camadas, e cada camada tem uma atribuição, né? Cada camada tem um objetivo dela ser utilizada dentro do sistema, seja na parte de codificação, seja na parte de áudio, seja na parte de vídeo, seja na parte de modulação. Então isso há uma forma de nós dividirmos em camadas para que isso possa ser interpretado e usado da forma correta, né? Nós vimos que tinham 3 camadas, né, da camada chamada camada de hardware, uma camada de software e uma camada de aplicativos. Dentro dessa camada de hardware a gente tem várias especificações de padronizações técnicas, né, que diferenciando o que é o sistema como um todo e o que são as padronizações de tecnologias existentes em cada sistema. Quando esses testes começaram, o princípio foi a modulação existente, que era a transmissão analógica, né? E dentro do modelo de transmissão analógica, que era conhecido como modelo de portadora única. Então, o americano, que foi o primeiro sistema a ser desenvolvido, ele adotou o 8VSB, que nada mais é do que a modulação já existente no sistema NTSC americano, que é a modulação VSB. O que o americano fez foi fazer uma adaptação da modulação analógica para a modulação digital. Não houve ali uma inovação tão grande, houve sim uma digitalização. Eu estou falando aqui da camada física, porque ela é aquela camada que faz o link entre a torre de transmissão, né, a antena de transmissão e a antena de recepção, é por onde o sinal é transmitido. Se não houver essa conexão, não há como receber o conteúdo, né? A inovação ela surgiu no sistema europeu quando introduziu o OFDM, né, que é uma modulação ortogonal por fase. Então, esse tipo de modulação é uma modulação completamente digital, onde você transmite o sinal distribuído em múltiplas portadoras. Então, foi a introdução de uma nova técnica de modulação apresentada pelo DVB, naquela época, 1998, para substituir, então, a modulação analógica, que era o sistema PAL existente na Europa, né? E depois o japonês, um pouco mais tarde, apresentou o seu FDM, que é o Coded OFDM, ou seja, é uma nova técnica um pouco mais robusta em termos de transmissão, em termos de modulação, do que o sistema europeu. Então, a gente vê ali no gráfico que há indo da esquerda para a direita, a gente vê uma evolução, né, do 8VSB para o FDM e, por fim, para o seu FDM. Isso falando da camada física. Isso, né? A gente poderia também falar do SFN aí? Ele diz respeito aos transmissores instalados em uma determinada cidade, né, para que isso não era possível acontecer no mundo analógico, não era possível ter 2 transmissores trabalhando na mesma frequência, na mesma região. Na tecnologia digital isso é possível. Então é o Single Frequency Network, uma rede de frequência única, onde nós podemos melhorar a cobertura do sinal no mesmo canal, sem precisar usar um novo canal. Isso é uma economia de espectro. E isso aumenta a robustez também? Aumenta a robustez, há uma economia de espectro, há uma economia de energia elétrica, ou seja, você com transmissores de mais baixa potência consegue ter uma cobertura melhor do sinal digital do que você teria com um transmissor único. Principalmente em cidades com alto adensamento populacional, como São Paulo, por exemplo, isso é muito importante, porque quando você coloca um transmissor,
prédios, montanhas, eles podem provocar um determinado bloqueio e o sinal não ser recebido. E o que a gente aprendeu ao longo desses anos é que se tem um organismo dinâmico, são as cidades. As cidades crescem, se movimentam, né? E isso tudo provoca diversos modelos de propagação que às vezes interrompem e atrapalham o sinal. Então a SFN, ela, vamos dizer, essa técnica permite com que esses problemas sejam resolvidos e o sinal se torna mais robusto, isso tratando da camada de modulação, né? Fernando, tratando da subcamada de transporte dentro da camada de hardware, a gente vê que todos esses sistemas mundiais continuam trabalhando com o MPEG-2. Exato. O MPEG-2 nada mais é do que uma maneira de se agrupar os dados para que sejam transmitidos de forma digital. Então, independente da codificação de áudio e de vídeo, se é MPEG-2, MPEG-4, H265 e tudo mais que é desenvolvido no decorrer do tempo, todas essas informações são empacotadas em um formato único, que é o formato conhecido como MPEG. MPEG significa Motion Picture Experts Group, ou seja, o grupo de especialistas para a transmissão de figuras animadas, ou motion picture, ou vídeo. Certo. Existe um autor muito clássico, o professor Claude Shannon, que em 1948 publicou um paper e até hoje isso é muito atual. A gente fala muito sobre essa questão, que ele falava sobre um tema chamado entropia. A entropia é a quantidade de informação que nós conseguimos colocar dentro de uma largura de banda, que é isso que o Fernando estava falando, né? Então, sem precisar alterar a largura de banda, eu posso colocar ali dentro mais informação e mais informação. E quanto mais informação eu coloco dentro de uma largura de banda, maior é a entropia, ou seja, a qualidade daquela informação que eu estou transmitindo tem muito mais informação. Então ela é uma informação muito mais precisa, é uma informação de maior qualidade e tudo. Agora, como é que eu coloco mais informação dentro de uma largura de banda, né? Se às vezes essa informação é muito grande, eu tenho que comprimir. Então o que evoluiu muito nesses últimos anos, 10, 20 anos, como o Fernando estava dizendo, é a tecnologia de compressão. Então a tecnologia de compressão permite com que conteúdos que no passado não eram possíveis de ser transmitidos, né, hoje eles possam ser transmitidos dentro de uma largura de banda menor, né? Seja na TV, seja na internet, seja pelo celular, seja onde for, quanto menos banda eu utilizar, menos custo eu tenho para transmitir aquele conteúdo. Então a compressão evoluiu muito e quando nós tomamos essa decisão de utilizar no Sistema Brasileiro de TV Digital MPEG-4, ou seja, o H264 para o vídeo, nenhum país do mundo estava fazendo isso. Né? Em relação ao middleware também a gente teve mudanças, né? Houve, durante a discussão do Sistema Brasileiro de TV Digital e na formação desses grupos de discussão, uma análise, assim como os grupos técnicos voltados à parte de camada física avaliaram as questões de transmissão e modulação, os grupos vinculados e principalmente relacionados à parte de aplicativos e conteúdo, né, analisaram também essa questão do middleware e a questão de como utilizar, né? Então, analisando o sistema americano, como que utilizava a camada de interatividade que era proposta, o MHP mais na Europa, o MREG na Inglaterra, né, o ARIB no Japão e, por fim, então, a concepção do Ginga no Brasil, que foi a junção de duas propostas existentes, uma do professor Luiz Fernando Soares, lá da PUC do Rio de Janeiro, e a outra do professor Guido Lemos, lá Guido Lemos, desculpa, lá da Universidade Federal da Paraíba, né? E essas duas propostas juntas, então, fundiram-se no que se tornou o Ginga. A camada de cima de aplicativo, aí a gente está dizendo das possibilidades do que a TV digital é possível fazer, né? Que são as camadas que seriam as interfaces, o EPG, o EPG interativo, TGov, T-Commerce, T-Bank. Isso melhora muito a televisão para o espectador? As possibilidades de uso desses aplicativos? Considerando que a TV aberta no Brasil ela tem uma penetração muito grande, é uma maneira de inclusão social. Ou seja, é uma maneira que a população que não tem acesso à internet ou que tem dificuldades para acessá-la, possa receber informações, possa interagir através da televisão. O que seria a televisão no conjunto, né? Que nós teríamos a camada de áudio e vídeo, é isso que querem ir comentando, por favor? Você tem as camadas de, aqui o que a gente viu primeiro, a camada do conteúdo entrando o áudio e o vídeo, né?
o nosso mundo é analógico, então ele precisa ser transformado em bits e bytes, né? Ou seja, é a primeira etapa que nós vemos ali. Depois de codificado, nós temos que passar pela compressão, de tal forma que ele possa ocupar determinado espaço do canal. Ele é codificado e depois da codificação, então, ele é colocado dentro das portadoras para serem transmitidos através do ar, através da camada física, onde aqui no gráfico nós chamamos aqui de difusão e acesso. Nesse momento ele passa pela propagação e chega até a antena de recepção e é feito o processo inverso, né? Recebemos o sinal, tem o sinal de radiofrequência, ele é então demodulado e depois, de forma inversa, decodificado, e depois nós separamos da decodificação no demultiplexador, novamente o áudio do vídeo, ainda digital, e depois então, através vamos dizer, da conversão digital para analógico, porque o ser humano ele é analógico, nós colocamos isso então no aparelho de TV para que isso possa ser assistido e ouvido, né? Certo. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e nós vamos assistir um vídeo produzido pelo convênio nosso com a USP e a Seja Digital, em que aparece que a gente mostra uma beneficiária dos programas sociais do governo. Vamos assistir um. Na verdade, tudo começa já de uma brincadeira, né? Meu nome não é Ciana, meu nome verdadeiro é Umbelina Maria de Jesus, natural de Paraíba, né? Sou do Nordeste, estou aqui há um bom tempo, trabalho na ONG, né, Grão da Vida, que é o Sei Manuel Bispo, sou professora lá, gosto do que eu faço. Quando eu chego em casa do meu trabalho, porque no trabalho a gente vai trabalhar, e em casa a gente pode assistir um pouco de TV, né? Aí eu vou ver como é que tá o noticiário, o que tá acontecendo, quais são as propagandas. Como eu passo o dia trabalhando, é a hora de eu rever as notícias do mundo, de eu ficar ligada nos assuntos do mundo. Eu gosto, nos domingos também, eu gosto de assistir nos domingos. Aí eu pego aqui o controle, vou ligar e ver o que tá acontecendo, né? E mesmo que eu não fique parada do lado da TV, como a minha sala é pequena, a minha cozinha, eu fico assistindo e ouvindo. Mas eu ligo quando eu chego e só desligo na hora de dormir. Mas como a TV é bem próximo de mim, eu já deixo ela ligada. Teve um dia que eu vi a reportagem, né? Mas não dei atenção que ia mudar. Com tanta coisa no mundo, com tantos acontecimentos, eu não parei para ver que realmente ia mudar. Eu não dei atenção. Eu só dei atenção mesmo quando essa carta chegou às minhas mãos. E me senti importante, né? Porque lembraram de mim, porque a carta tava lá o meu nome, Umbelina Maria de Jesus, o meu endereço, tudo direitinho, o CEP. Então eu me interessei mais. Como também aqui eu não tenho internet, pedi ajuda a uma amiga lá no meu trabalho, ela cadastrou para mim direitinho. Quando ela entrou no Seja Digital, o meu NISA estava liberado já, falando que eu tinha esse kit. Então eu tô muito feliz, gente, muito feliz mesmo, porque eu não sabia direito e logo quando eu vi essa reportagem não dei atenção. Quando eu vi essa reportagem, vai mudar, vai ficar as TV tudo em quem tem, essa TV antiga, vai mudar tudo, eu não dei atenção. Achei que era mais uma história, alguma coisa, mas aí depois que eu vi mesmo a reportagem, foi a fundo na Rede Globo, foi só falando nos canais, né, que ia mudar e tá explicando direitinho que as pessoas estão indo até a residência das pessoas, explicarem bem como é que funciona. Tá todo mundo ajudando, tem uma equipe aí ajudando, tá todo mundo ajudando para ensinar para como instalar. Aí eu fiquei mais ciente, fiquei mais crente que ia acontecer mesmo isso. Antes era difícil demais. Era uma anteninha que a gente ficava balançando ela, pregando um durex. Era uma antena bem simples. Antes da Sky, aí que eu não assistia nada. E a TV saía fora do ar direto. Direto, essa TV saía fora do ar, direto. Aí a antena quebrava um tracinho daquele, tinha que comprar outra antena, eu gastava muito mais. Por que eu gastava? Porque a antena, entre elas, tinha uma melhor do que a outra. E eu nunca podia comprar a melhor, nunca. Eu sempre comprava uma das piores. E aí que eu gastava mais, porque essa pior quebrava direto, quebrava. E eu ficava assistindo a novela, um jornal, segurando lá com a ponta da mão, segurando para a antena voltar. Ia um chiadeiro danado, e chiava para lá, e chiava para cá. Eu nunca assistia nada completo, sempre assistia algo incompleto. Por isso que eu procurei a Sky, mesmo sabendo que eu ia pagar mais caro, mas eu procurei a Sky para não estar segurando a antena sempre com a mão e estar trocando sempre essa antena. Porque agora eu não vou pagar mais para assistir, agora eu vou ter direito de assistir tudo gratuitamente, tudo.
tudo veio às minhas mãos, natural, sem precisar eu me esforçar tanto. Veio natural nas minhas mãos. E é um presente muito grande que eu recebi. Eu cantava uma música que eu gostava muito, que era... Fui na esponja buscar meu chapéu, azul e branco da cor daquele céu. Aí no gesto, olha, palma, 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 pé, pé, pé. Essa é de gesto. E aquela outra que eu gostava era gata pintada, quem foi que pintou? Foi a velhinha que passou por aqui. Voltamos ao nosso programa SP Digital. Ele é parte das atividades do Convênio de Cooperação Científica, Técnica e Cultural, estabelecido entre a Universidade de São Paulo e a Seja Digital. O convênio é gerenciado pelo Grupo de Pesquisa Lab Arte Mídia e o OBTED, do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão e do Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Continuemos agora com as perguntas aos nossos convidados. Gunnar e Fernando, tecnicamente falando, o que é o switch off ou desligamento? Vamos começar agora com você, Fernando. Tá, o switch off basicamente é o desligamento dos transmissores analógicos. Aqueles canais que antes recebíamos em forma analógica são transmitidos através de equipamentos que irradiam esse sinal através do espectro, através do ar. E o switch off nada mais é do que o efetivo desligamento desses equipamentos. É apertar um botão e esse equipamento deixar de transmitir. Tão simples assim? Diria que é relativamente simples. Gunnar. É fácil apertar o botão e desligar. O problema é chegar naquele ponto para desligar O problema é chegar até o sinal ponto de e dizer, apertar o botão. vamos desligar, né? Essa questão do desligamento, aconteceu isso também em outros países, ela é muito sensível, porque a população tem os seus receptores de TV analógica e recebem o sinal analógico. Lógico que no Brasil, desde 2007, particularmente em São Paulo, desde 2007, nós temos a transmissão do sinal digital. Então, muita gente já tem a recepção do sinal digital. Mas sempre há uma questão do radiodifusor. Será que todo mundo está coberto pelo sinal digital, né? Será que se eu desligar o sinal analógico, eu não vou deixar alguém sem ver TV? Então, essa é a grande preocupação que nós, no nosso trabalho na Seja Digital, tivemos ao longo de todo esse tempo, que talvez a gente vai comentar um pouco sobre isso, né? Mas o desligar é isso. No momento em que todos, seja o radiodifusor, seja a Seja Digital, seja o governo, né, seja as operadoras que vão usar essa faixa, entenderam e a pesquisa mostrou que a população já tem uma quantidade suficiente de aparelhos de recepção de TV digital e com isso então o sinal analógico pode ser desligado, que não vai trazer nenhum prejuízo à população. Então esse é um momento importante do momento da transmissão analógica, que é a finalização, né, o fim da transmissão analógica. A Seja Digital, que é a entidade criada justamente para fazer esse processo, quais os procedimentos técnicos de engenharia que vocês usaram ou não, que vocês usaram, que vocês ainda usam, porque nós vamos fazer isso no Brasil inteiro, né? Vocês vão desligar o Brasil inteiro. Quais são esses procedimentos técnicos utilizados para o desligamento analógico? É importante que nós observemos que a responsabilidade da EAD, né, que é a Empresa Auxiliadora da Digitalização, que foi criada pela Anatel, pela Ministério das Comunicações, pelo GIRED, que fazem parte ali as operadoras e a radiodifusão, ela tem 3 atribuições específicas. O primeiro é acompanhar e ajudar no desligamento do sinal analógico. Não é responsabilidade da EAD o desligamento do sinal digital, do sinal analógico, né? Mas sim do radiodifusor. Então, o que a Seja Digital, que é a empresa dentro da EAD que faz isso, é a distribuição dos conversores, é a parte de comunicação, é a parte de levar à população o conhecimento de que o sinal analógico vai ser desligado e a oportunidade de buscar o seu conversor de TV digital para quem é beneficiário dos programas sociais que tem direito, ou mesmo alertar a população para se digitalizar, porque o sinal analógico ele vai, num dado momento, acabar, né? A segunda obrigação da EAD é o remanejamento dos canais existentes na faixa de 700 MHz. Quando o sinal for desligado, nós temos uma segunda obrigação, que é limpar a faixa. E uma terceira obrigação, que é a mitigação da interferência, ou seja, no momento em que o LTE entra em operação, nós estamos ali para, caso ocorra algum problema de interferência nos canais de TV,
nós então possamos auxiliar a população nesse sentido. A gente vai falar um pouquinho mais do LTE, mas, Fernando, qual que é a importância de realizar esse desligamento? Qual que é a importância de passar a ser totalmente digital? Tá. É como o Gunnar mencionou, ou seja, um primeiro ponto é chegarmos àquela etapa de estarmos prontos para desligar o sinal. E o desligamento do sinal se faz analógico porque aqueles canais, hoje analógicos, eles estão ocupando parte do espectro. E vários outros canais que ocupam uma faixa superior desse mesmo espectro, o espectro UHF, como nós chamamos, eles precisam ser realocados, porque justamente nessa faixa de UHF, que nós chamamos de 700 MHz, que vai ser usada para o 4G, para o LTE, tem que ser limpa. Então, se nós não desligarmos o sinal analógico que está na parte mais baixa do espectro, não haverá espaço suficiente para aqueles canais que estão na parte de cima possam ser realocados. E sem essa realocação, não é possível entrar com o sinal de 4G LTE. Por isso, a importância desse desligamento em localidades, em regiões como São Paulo. Uhum. Vou voltar a uma pergunta que era lá atrás, Gunnar e Fernando. Vocês estão falando de faixa, o canal continua sendo o mesmo, a faixa do canal continua sendo os mesmos 6 MHz. A gente pode colocar dentro de 6 MHz várias coisas, né? Um sinal de HD, sinal OneSeg, ou sinal para portabilidade, para mobilidade. O que mais que é possível a gente fazer com esses 6 MHz, já que uma vez a gente não está mais transmitindo um sinal analógico de 4.5 mega de imagem, a gente está transmitindo uma faixa, uma quantidade mais ou menos de 20 megabits por segundo. O que vocês acham que a gente... Essa faixa de 6 MHz ela é uma faixa alocada para o serviço de TV, né? Antes era analógico, agora passou a ser digital. Como nós vimos anteriormente, a digitalização permitiu nós colocarmos diversos tipos de conteúdo ali dentro. A gente falou da entropia, ou seja, eu consigo colocar uma quantidade grande de informação ali dentro, né? E que tipo de informação pode ser essa? Pode ser um canal HD, pode ser 4 canais de baixa definição, né? Poderia ser um canal de alta definição, outro canal de alta definição, poderia ser talvez conteúdos interativos sendo transmitidos através de um canal IP, ou poderia talvez no futuro, que já acontece isso no sistema DVB-T lá na Europa, iniciando agora no ATSC 3.0 nos Estados Unidos, que é transformar esse canal de 6 MHz, que na realidade nós vamos passar a falar num canal de 19 megabits por segundo, né, em um canal totalmente IP. Ou seja, nós vamos para um novo nível onde é possível colocar qualquer tipo de conteúdo. Então, quando nós olhamos para a internet, onde trafega o conteúdo IP, o que eu posso passar ali dentro? Qualquer coisa, bits e bytes, né? O que eu posso passar em 20 megabits por segundo num canal de TV? Posso passar qualquer coisa que eu consiga transmitir por ali e no futuro pode ser um canal IP. Né? Certo. Gunnar, o senhor que foi um dos pesquisadores no âmbito do Sistema Brasileiro de TV Digital, da participação no começo das pesquisas, que envolveram mais de 22 consórcios, mais de 1.000 pesquisadores, mais de 100 grupos de pesquisas de universidades e centros de pesquisas. Seu grupo desenvolveu uma modulação. O que especificamente que você desenvolveu para o consórcio de TV digital lá com o seu grupo do Mackenzie? Assim como diversas outras universidades e centros de pesquisa participaram dos consórcios, né, nós tivemos sob a nossa responsabilidade a RFP02, que era o consórcio que tratava da modulação. Então, nós chamamos ali de modulação inovadora. Então, essa era uma das propostas em que nós trabalhamos. Teve mais 2 universidades que trabalharam também na mesma camada física de modulação, que foi o Inatel e a PUC do Rio Grande do Sul. Cada um apresentou um modelo diferente em termos de modulação. Então, nós ali naquela época apresentamos uma forma de utilizar as portadoras OFDM com uma robustez ainda maior do que a tecnologia que existia na época, né? Ou seja, apresentamos ali uma técnica chamada de Turbo Code, que era a implementação nas portadoras OFDM para dar a elas uma robustez ainda maior em ambientes ruidosos. Essa foi a contribuição do nosso trabalho, além de agregar e estudar todo o sistema de modulação para o Sistema Brasileiro de TV Digital.
Era importante a gente frisar aqui, antes de passar para o final do bloco, é que o sistema como um todo, ele envolve a indústria, envolve as universidades, envolve as emissoras de radiodifusão, envolve os produtores de conteúdo. Então, o sistema ele é uma coisa que envolve muito mais do que só as questões tecnológicas, que são questões de padronizações, né? Sim, o mercado é muito importante, né? A indústria ela tem que estar preparada e se preparar para se adequar aos padrões que foram adotados. Falando em indústria, vou propor aos senhores, no próximo bloco, a gente vai falar mais especificamente da faixa dos 700 MHz e quais as vantagens dessa faixa dos 700 MHz para a telefonia móvel. A gente agora vai ver um vídeo também produzido pelo convênio, num trabalho com a Seja Digital. Nós estamos efetuando um trabalho de captação da população de baixa renda aqui na cidade de Mauá, em São Paulo. E a partir daí nós atendemos essa população de acordo com os pré-requisitos, né, para os beneficiários do governo federal através dos programas sociais e para a população de baixa renda ser atendida e obter também o kit de TV digital em casa. As principais dificuldades são a questão momentânea da falta da documentação de um cadastro, do NIS, que é o número de inscrição social, que muitas vezes a população não tem certeza se participa ou não de algum programa social e participando dessa inscrição social, muitos não têm o número na hora, ali no momento do questionário, para você verificar isso junto ao site para verificar se existe um agendamento para que a pessoa vá até um local mais próximo daqui da residência dela para a retirada do kit. E muitas vezes ela é orientada por nós mesmos, os mobilizadores. Através de que informação para a população? O senhor precisa ter aí o NIS, né, caso o senhor seja algum beneficiário de algum programa social do governo, incluindo Bolsa Família, tarifa social de energia. Não tendo ciência do NIS ou do número que fica no próprio cartão do Bolsa Família, a gente indica para a pessoa o seguinte: nós temos 3 ferramentas atuais, o NIS, o número de inscrição social, o cadastro de pessoa física, que é o CPF, ou então o PIS, para quem tem o cartão do cidadão. Então a gente acaba tirando todas as dúvidas com relação à documentação que é necessária para a pessoa obter a certeza de se ela tem um pré-agendamento ou não. A maneira de acesso que está sendo mais eficiente, além da TV, que atinge a maioria da população, são os Centros de Referência e Assistência Social, os CRAS, ao qual nós mobilizadores estamos e temos o orgulho de informar para essas pessoas se elas têm o pré-agendamento ou não, porque a gente acaba tendo um carinho a mais com a população. Voltamos agora ao nosso programa SP Digital. Este é mais um programa do Convênio de Cooperação Científica, Técnica e Cultural, estabelecido entre a Universidade de São Paulo e a Seja Digital. Gunnar e Fernando, vamos falar agora da faixa de 700 MHz. Quais as vantagens para a telefonia móvel utilizar essa faixa e por quê? Bom, a faixa de 700 MHz, se nós olharmos para o espectro UHF, vai do canal 52 ao 69, antes utilizada pela televisão e que agora passa a ser usada pela banda larga móvel. A principal vantagem dessa faixa é a cobertura, ou seja, pode-se usar, consegue-se uma cobertura maior, uma robustez, um serviço melhor do que aquelas faixas antes utilizadas para o 4G. Então, isso permite a melhoria do serviço de banda larga móvel. Em que termos, Gunnar? Como que você poderia estabelecer essas melhorias? Se nós observarmos que outrora era ocupada por canais de TV, seja canais de TVs analógicos ou digitais, e agora essa faixa foi limpa, a faixa de 700 MHz é uma faixa que, em termos de propagação,
ela tem uma penetração muito mais robusta do que uma faixa mais alta de 2,5 ou 1,8, aonde o 4G já opera. Então as operadoras, utilizando essa faixa, vão utilizar menos estações radiobase e vão ter uma cobertura maior. A qualidade da banda larga é bem superior. A taxa de bits que as operadoras podem oferecer utilizando essa faixa é bem superior do que utilizando as outras faixas. Então é uma faixa importante, né? Essa limpeza do espectro que está sendo feita e a entrega para que as operadoras que participaram do leilão e compraram essa faixa possam utilizar, ou seja, nós vamos ter uma banda larga com melhor qualidade, uma internet de melhor qualidade e uma taxa de bits chegando nos nossos dispositivos móveis e portáteis com maior qualidade, ou seja, mais informação, né, com a mesma, vamos dizer, com o mesmo custo que nós estamos tendo hoje para uma conexão de banda móvel. E acho que vale a pena mencionar também que não é algo que está ocorrendo só no Brasil. E isso ocorre no mundo todo. Ou seja, os 700 MHz, eles serão utilizados para a banda larga móvel, não apenas aqui no Brasil. Ou seja, é um padrão adotado no mundo inteiro que agora chega ao Brasil. Isso é importante, legal você ter lembrado, Fernando, porque os canais, as frequências de radiofrequência, né, os canais de radiofrequência, eles são padronizados no mundo inteiro pela União Internacional de Telecomunicações, né? Sim. Isso é importante, não é a gente que decide, não é cada país que decide onde coloca seus canais, né? Existe dentro da UIT, existe uma área específica, um grupo de trabalho específico chamado de Working Group, né, que cuida basicamente da questão do espectro. Então há uma coordenação de frequência no mundo todo para que os países utilizem e evoluam nas suas tecnologias de uso do espectro e evoluam de forma de uso eficiente do espectro. Ou seja, o espectro é um bem público e ele deve ser utilizado cada vez mais com uma eficiência maior para que o usuário do espectro, para que o telespectador ou quem utiliza o telefone celular ou dispositivos móveis possa usufruir de melhor qualidade e de uma taxa de bits maior. Né? E o espectro é finito, né? Ô Gunnar, eu tenho uma brincadeira, né? Você não é o Dória, mas uma vez você me disse que atua como uma espécie de gari em relação à faixa do 700 MHz. Você limpa, desliga, você vem atrás limpando para entregar a faixa limpa para as operadoras. O que é essa limpeza efetivamente? O que você faz? Acho que logo quando a EAD foi criada, essa brincadeira a gente costuma dizer, mas na realidade é isso mesmo. Nós não tem como o 4G entrar em operação na faixa de 700 se essa faixa não estiver limpa. Limpa do quê? Né? Dos canais que estão naquela faixa. Então desligou o sinal analógico? Desligou. Né? Mas ainda existem naquela faixa canais de TV digital, em muitas localidades, como São Paulo, por exemplo. Né? E esses canais eles precisam ser realocados, como o Fernando disse, para baixo, para que aquela faixa lá em cima fique limpa. Então a nossa primeira atividade era mesmo essa. Até a gente brincava de que usar uma roupa laranja, né, para poder ir lá nas emissoras e tirar os canais ali, vamos limpar para poder entregar essa faixa livre, né, para as operadoras que adquiriram ali. Né? Tá. E aqui em São Paulo, como foi a realização desse switch-off aqui em São Paulo? E também, aproveitando, já podem emendar com Rio Verde, que foi a primeira cidade a ser desligada, e Brasília. E o que vocês encontraram? Se nós olharmos São Paulo, nós desligamos o sinal analógico na cidade de São Paulo na data prevista. Né? 29 de março de 2017, histórico. Até o Marteleto, que é o CEO, né, da Seja Digital, ele costuma brincar com a gente que o planejamento foi muito bem feito, né? Porque em Rio Verde nós, que era uma cidade menor, não pela importância dela, mas aonde a primeira experiência foi feita, e ali nós atrasamos alguns meses para que o desligamento fosse feito. Né? A cidade tem ali 200 mil habitantes. Né? A segunda cidade foi Brasília, né? E ali nós atrasamos algumas semanas depois da data, até que isso chegasse nos números para que o desligamento fosse possível. E São Paulo não. São Paulo nós conseguimos, né, na data prevista do desligamento, que o sinal analógico fosse desligado. É um marco importantíssimo, Almir, porque se nós olharmos o resto do mundo, desligar a quantidade, vamos dizer, de domicílios que nós temos aqui, ou seja, o sinal desligado dessa cobertura que nós tivemos aqui, com o tamanho da população,
Isso representa muitos países no mundo. E eu digo para você, não houve sequer uma reclamação do desligamento de São Paulo. A repercussão que isso teve no mundo, em termos da qualidade, do trabalho que foi feito e da forma como isso foi realizado, mostra a capacidade que o país tem no sentido de cumprir essas metas e os objetivos relacionados à tecnologia e essa questão do desligamento, né? Então isso foi muito importante e é muito importante para a história da TV no Brasil e para a história da TV digital no mundo como um todo, né? Complementando o que o Gunnar disse, apenas falando sobre esse sucesso que nós chamamos, foi que o dia seguinte, no nosso call center, foi um dia comum, nada fora daquilo já esperado. E o mais interessante é que, como o Gunnar mencionou, não houve reclamação. As pessoas ligavam não com o sentido de reclamar, mas querendo saber quando o sinal seria desligado na cidade delas, porque o desligamento ocorreu apenas na região metropolitana de São Paulo, mas houve uma repercussão nacional. Então, o maior número de chamadas que nós recebemos no nosso call center, no telefone 147, era referente a pedido de informações. E dessas informações, quando o sinal será desligado na minha cidade. Ou seja, então foi uma repercussão positiva, né? O segundo pedido de informações era como eu faço para sintonizar os canais da minha televisão. Ou seja, vocês me ajudem a fazer essa sintonia. Então as pessoas se mostraram interessadas. E tinham trocado seus aparelhos, eles estavam já querendo sintonizar o digital, né? Sim. E chegamos ao fim do nosso programa, a gente tem pouco tempo, não dá para continuar. E eu queria um comentário rápido de encerramento de cada um dos senhores a respeito do todo o sistema e o que nós colocamos sobre o switch off. Primeiramente, agradecer pelo convite e dizer que esse trabalho é bastante relevante, né, para a comunidade e para a população como um todo. Para a comunidade é onde o sinal desliga e para a população em termos da repercussão que isso vai trazendo em termos de uma onda positiva. Desligar o sinal analógico é uma etapa do processo de digitalização. Então isso é muito importante, não é a perda de alguma coisa. Às vezes as pessoas falam, eu vou perder o meu sinal. Não vai. Vai ganhar uma tecnologia nova, vai ganhar um sinal de TV digital, uma banda larga mais eficiente. Desligar o sinal analógico é uma evolução no processo de digitalização e no processo da tecnologia da informação que a gente já vive e que muitos estão envolvidos com isso ao longo desses anos todos e caminhando para o sucesso, não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo. Bom, e seguimos em frente. Temos aí Goiânia na sequência, Belo Horizonte, as primeiras capitais do Nordeste, Salvador, Fortaleza, Recife, algumas partes do interior de São Paulo, Vitória e Rio de Janeiro. Tudo isso para ser desligado esse ano. Então, mais uma vez, obrigado a presença dos engenheiros Gunnar Bedickes e Fernando Gomes Oliveira. Obrigado à Seja Digital e obrigado a vocês pela audiência e até o próximo programa da SP Digital. A SP Digital é uma série de programas ao vivo em streaming pelo IPTV USP. Esta série é parte de apoio à campanha de mobilização social realizada pela Seja Digital e parte das atividades do Convênio de Cooperação Científica, Técnica e Cultural que estabelecemos entre a Universidade de São Paulo e a Seja Digital. Até mais, então, o nosso próximo programa. Ficamos agora com a apresentação musical de um duo formado por Ana Paula Marcelino, no violão, Vaizia Alencar, no clarinete. Então, com vocês, um pouco de música para a gente encerrar o nosso programa.
Obrigado.